Olá pessoal, então agora que vocês entenderam o funcionamento aqui do Teorema de Milman e inclusive viram aí a questão de provar para um caso particular de duas tensões, né, esse teorema, nós vamos agora resolver dois exercícios para facilitar o entendimento e fixar melhor a aplicação desse teorema, quais são os casos que a gente tem que aplicar ele. Então, antes disso, eu preparei algumas etapas para a gente não se perder aqui na resolução do problema. Então, são etapas bem simples, que são basicamente a primeira, encontrar o V sobre R equivalente na minha expressão 1, certo? Mas mantendo a atenção nos sinais das fontes. Aquela observação lá dos sinais é muito importante. Então, tomar cuidado para não errar por causa disso, certo? Então, a minha primeira expressão era justamente aquele somatório do meu Vn sobre Rn lá, do um n igual a zero até um n aqui, certo? Então, eu vou justamente encontrar esse V sobre R equivalente inicialmente. Bem, o segundo passo vai ser justamente encontrar esse R equivalente. E o R equivalente é justamente o paralelo lá entre R1, R2 até o Rn, certo? Então eu vou apenas fazer o paralelo. Lembrando que para o caso particular de duas, eu vou apenas pegar o produto sobre a soma. Caso particular de duas resistências, certo? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então é o caso particular aqui para duas resistências em paralelo. Apenas para facilitar. O terceiro passo vai ser justamente encontrar a minha tensão. Já que eu já encontrei minha resistência equivalente, basta substituir essa resistência equivalente na minha primeira expressão aqui para encontrar a minha tensão. E após disso eu já encontrei o meu ramo de Milman lá equivalente. E agora só vai bastar eu desenhar meu circuito equivalente e encontrar a variável procurada. Então vai depender do problema aí, essa questão da variável procurada, e nós vamos apenas desenhar aquele ramo equivalente que a gente encontrou, resultante dessas três etapas anteriores, certo? Então é basicamente assim que se resume a questão do Teorema de Milman, e agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês observarem e tentarem resolver. Vou deixar aqui uns 3 segundos para vocês verem e tentarem resolver esse primeiro exercício. Então, agora que você já resolveu o primeiro exercício, eu vou deixar também um tempo aqui para você observar o segundo exercício, segundo exemplo, e tentar resolver também, porque daqui a cerca de 3 segundos eu vou retomar esse vídeo e vou resolver a questão 1 e a questão 2 para tirar essas dúvidas. Bom, agora que você já tentou resolver exercícios, vamos lá para a resolução deles. Então, nessa primeira questão, nós temos aqui quatro ramos, que é justamente R1V1, R2V2, R3V3 e R4V4. E ele vai pedir aqui a tensão V. Posso chamar aqui justamente de V para calcular ela. Vamos primeiramente ver a questão como se a gente não fosse resolver por Milman. Então, como é que a gente faria? O primeiro caso, nós poderíamos fazer fazendo análise nodal. Análise nodal. Que ia ser justamente somar todas essas correntes aqui, que saem desse V, e igualar a zero. Eu poderia somar aqui essa contribuição, que seria V menos V3 sobre 4K. Poderia somar também com essa, que seria V menos V4 sobre 10K. Também somaria com essa, certo? Que é justamente essa, se divide nessa de R2 e nessa de R1. Então, somaria com elas duas. Seria V menos V2 sobre 8, na verdade 2K. E aqui por último seria justamente V menos V1 sobre 1K. Isso tudo igual a zero. Então assim era uma forma de resolver também a minha tensão V aqui e encontrar ela. Mas nós queremos fazer por Milman, né? Nós também vimos que aqui também seria um pouco extenso resolver isso. Outro fato também que a gente pode utilizar
é justamente a questão de transformações de fontes. Eu quero encontrar esse V, e aí eu poderia transformar justamente essa minha fonte V1R1 justamente em uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Lembrando que a resistência vai ser 1K do mesmo jeito, e o que vai mudar é a minha fonte de corrente aqui. Então, seria justamente 5 miliamperes, né? Nesse caso, eu também faria também da mesma forma, encontrando aqui uma fonte de corrente para esse ramo, uma fonte de corrente em paralelo com a resistência de 2K, e também poderia fazer para esse. Seria uma fonte de corrente aqui em paralelo com uma tensão, aliás, em paralelo com uma resistência de 10K aqui. Então eu poderia rearranjar de alguma forma esse circuito, facilitando aqui minha análise, justamente aplicando a minha questão de fontes em paralelo, fonte de corrente em paralelo, transformando todas essas fontes em uma única contribuição e facilitando aqui minha análise no circuito. Mas, novamente, nós não queremos fazer por esse caminho. Nós queremos fazer justamente pela análise de Millman. Então, como é que a gente faz isso? A melhor forma de a gente fazer isso é transformando três ramos desses, no caso seriam esses três, em somente um. Então, nós vamos fazer isso, transformar esses três aqui, ó, esse ramo aqui de R1, esse ramo de R2 e esse ramo de R4 em somente um. Então vamos lá encontrar primeiro a resistência equivalente nele. Então, resistência equivalente, eu não vou poder fazer direto porque é o caso que tenho 3, então seria 1 sobre resistência equivalente, vai ser 1 sobre 1K, certo? Essa primeira, mais 1 sobre 2K, mais 1 sobre 10K. Vou encontrar aqui 1 sobre resistência equivalente, sendo justamente, vou ter aqui 10K, que vai ser 10 mais 5 mais 1. Então, a resistência equivalente vai ser 10, apenas invertir, sobre 16, certo? Que pode ser dado também por 5 sobre 8, que é a mesma coisa aqui de 0,625 kΩ. Então, nós encontramos a resistência equivalente. Agora, o próximo passo vai ser justamente encontrar a minha tensão V sobre R equivalente. O R equivalente a gente já sabe que é 0,625K. Então, nós já colocamos aqui. E agora, aplicando a primeira fórmulazinha lá de Millman, nós vamos ter V1 sobre R1 vai ser 5 sobre 1K, mais V2 sobre R2 vai ser 8 sobre 2K, mais V4 sobre R4 vai ser 20 sobre 10K. E agora resolvendo, V é igual a, eu já vou subir aqui multiplicando, 0,625K vezes, todas essas correntes aqui vão estar em mili, né? Porque estão dividindo aqui por kilo-ohms. Então, vão estar em miliamperes. E aí eu vou apenas resolver. Vai ser 5 mais 4 mais 2. Tudo isso em miliamperes. Resolvendo aqui, eu vou ter justamente 11 vezes isso aqui, 0,625K. Então, vou encontrar minha tensão em volts aqui, vai ser 6,875 volts. Deu um valor aqui quebrado porque eu utilizei aqui minha simulação no multisim, certo? Vejo que essa minha tensão que a gente deve encontrar é justamente um valor muito quebrado, 7,57. Então eu encontrei meu V aqui de 6,875. Agora o próximo passo é justamente desenhar o meu circuito. Lembram lá das etapas, né? Então, eu tenho o meu circuito com R equivalente de 0,625, com uma fonte aqui de 6,875, e isso vai estar em paralelo com esse meu outro aqui que está intacto.
Vejam que ele tem justamente uma resistência de 4 kΩ, aqui lembrando que também está em kΩ. E tudo isso aqui em série com essa tensão 12 volts. E agora ficou fácil, né? Eu quero saber essa tensão aqui, V. E eu posso apenas aplicar a minha análise nodal, né? Eu tenho duas correntes, essa corrente aqui e essa, e eu posso encontrar assim. Vamos encontrar aqui com a análise nodal. Eu tenho V menos 12 sobre 4K mais V menos 6,875 sobre 0,625K. Tudo isso igual a zero. Eu apenas somei essas duas contribuições aqui, respectivamente. Então, nos resta agora resolver isso. Eu ficaria aqui com 0,625K vezes V menos 12 mais 4K vezes V menos 6,875. E agora eu tenho que resolver aqui igual a zero. Então, agora resolvendo essa expressão, eu apenas copiei para a próxima página para facilitar o nosso entendimento. E vamos resolver. Vai ficar 0,625V. Eu vou excluir esse K aqui, né, para não confundir. Menos 0,625 vezes 12 mais 4V menos 6,875 vezes 4. Lembrando que eu excluí aqui esses meus K's aqui. E agora eu vou apenas resolver novamente. Eu vou ter 4,625 volts e do outro lado eu vou ter essa soma aqui. Vou somar aqui na calculadora para facilitar. Essa minha soma vai dar justamente 35 fechado, certo? Então, eu apenas resolvo a questão do V. Vai ser 35 sobre 4,625. Vamos ver aqui qual o valor que a gente encontra. Encontramos aqui 7,567. Então, isso aqui é dado em volts, certo? E vamos ver aqui se bate com o resultado. 7,57 volts aqui na minha tensão encontrado na simulação. Então é justamente isso. Ele aproximou aqui para 7,57 volts. Então vejam que não é uma questão difícil essa questão do teorema de Millman, e apenas a gente tem que analisar qual é o caso de utilizar esse teorema. Eu utilizei aqui porque eu vi que existiam mais de 3 ramos, então poderia ficar um pouco complicado de fazer com outras técnicas de análise. Mas isso vai de caso a caso e você tem que treinar e analisar qual é o melhor caso, certo? À medida que você vai treinando a resolução de exercícios, você vai vendo, tendo essa visualização de qual é a melhor técnica para resolver. Agora, avançando aqui no segundo exemplo, ele pede justamente essa corrente aqui, certo? A gente já sabe também até o resultado. O spoiler aqui é que ela é menos 595 microamperes. Então, a gente tem que encontrar isso no nosso cálculo. E agora, fazendo por Millman, o que nós temos que fazer? É justamente somar a contribuição desse ramo aqui, certo? Transformar somente em 1. E também transformar esse outro ramo aqui somente em 1. Porque justamente quando eu tiver esses dois ramos, eu apenas vou precisar fechar a malha para encontrar essa corrente aqui. Então vai ficar fácil quando a gente tiver esses dois ramos. Então vamos lá resolver dessa forma. Então aqui eu tenho o meu primeiro. Resolver esse primeiro, eu vou encontrar justamente minha resistência equivalente, vai ser o produto sobre a soma, vai ser 12 vezes 20. Eu vou desprezar aqui a questão de CK, né, quiloohms,
mas a gente tem que ter isso em mente, que ele está em quiloohms, sobre 20 mais 12. E meu V sobre R equivalente vai ser justamente 30 sobre 20, olhando para essa parte aqui, mais 24 sobre 12, certo? Então, primeiro eu vou encontrar aqui na calculadora meu R equivalente. Encontrando meu R equivalente, eu vou ter 7,5 quiloohms. Já agora, eu tenho que encontrar minha tensão, que vai ser justamente esses 7,5 quiloohms vezes toda essa contribuição aqui de 1,5 mais 2, né, nesse caso. Então, eu ficaria aqui com 3,5. Então, minha tensão vai ser justamente 26,25 volts. Então, essa é a minha tensão aqui. Então, eu encontrei essa primeira parte aqui do ramo. Agora, vamos para a segunda. Vou resolver essa segunda parte aqui. Vamos lá. A segunda parte, vou chamar aqui de 2 para facilitar. E aí, nós vamos ter justamente R equivalente. Na verdade, eu não posso mais fazer o R equivalente direto, porque eu tenho 3. Então, ficaria 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 5. E aqui eu vou encontrar 1 sobre R equivalente. Vou fazer também na calculadora para facilitar aqui os cálculos, ser mais rápido. Eu vou ter justamente esse valor. 71 sobre 180. E aqui o R equivalente vai ser 180 sobre 71, que vai nos dar 2,53 quiloohms. Então, eu encontrei aqui meu R equivalente. Agora, eu vou encontrar minha tensão V sobre R equivalente. Agora, observe aqui a casca de banana, né? Porque eu tenho esse menos 24, ou seja, eu vou ter menos 24 sobre 12. Vejam que agora eu tenho essa contribuição negativa. Agora sim eu vou ter positiva. Mais 36 sobre 9. Mais 30 sobre 5. Certo? Então, meu V vai ser justamente esse 2,53K que eu encontrei, multiplicando isso tudo, que vai nos dar menos 2 mais 4, né? 9 vezes 4, 36, mais 6, e aí eu vou ficar com V é igual, isso aqui tudo vai ser 2 mais 6, dá 8, eu vou ficar 2,53 vezes 8. Vai nos dar aqui 20,24 volts. Então, com isso, eu encontrei esses meus dois ramos aqui, certo? Equivalentes. Esse em marrom e esse aqui em verde. E agora nós vamos desenhar eles e encontrar minha corrente que eu representei aqui por essa seta. Não dá para ver bem na imagem, mas ela está nesse sentido. Então vamos lá. Encontrei aqui em marrom um R1 e um V1, por exemplo. E aqui em verde eu encontrei um R2 e um V2. Vou apenas botar os valores dele. O R1 eu vou encontrar que é 7,5 e o R2 é 2,53, 7,5, que é 2,53K. O V1 vai ser 26,25 volts. E o V2 vai ser 20,24. Então agora nós vamos encontrar essa corrente aqui. E vai ser justamente fechando a malha aqui, certo? Então eu vou apenas fechar aqui nesse lado e encontrar esse valor de corrente I. Posso até representar aqui por roxo. Então vou chamar aqui de malha alfa.
e resolver esse cálculo simples. Eu vou ter menos 20,24 mais, aqui eu vou ter a soma de R2 com R1, vai ser 2,53K mais 7,5K, tudo isso multiplicado pela corrente que eu quero encontrar. E agora, entrando aqui no positivo, eu vou ter mais 26,25 volts. Tudo isso igual a zero, porque eu estou fechando a malha. Então, eu vou ter 2,53 mais 7,5. 2,53 mais 7,5 vai nos dar 10,03. Vou botar K vezes I, mas pode confundir, eu vou botar entre parênteses. Vai ficar igual a 20,24 menos 26,25. Então, vai dar um valor negativo. Então, resolvendo aqui, eu vou ter justamente 6,01. Então, 10,03K vezes a corrente é igual a 6,01. E agora minha corrente vai ser justamente essa razão, entre 6,01 e 10,03. 6,01. Eu vou encontrar justamente 0,59 miliamperes. Então vamos lá para o nosso gabarito. O gabarito é 595 microamperes. Então, justamente, se eu transformar essa minha corrente para a questão de microamperes, eu vou ter justamente 599 microamperes. Vejam aqui que o valor não se tornou muito exato, né, em relação à nossa ponta de prova aqui. O valor deu menos 595 e aqui a gente encontrou menos 599. Na verdade, é um valor negativo. Isso aqui é por causa das aproximações mesmo, né? Não tem por onde correr. Eu usei algumas aproximações e no multisim aqui ele tem um valor muito mais exato. Então, é basicamente isso. Então, vejam aí que a gente pode utilizar nesses dois casos o teorema de Milman e, novamente, né, isso aí vai depender da análise do circuito. Não é toda vez que você vai aplicar. Você vai ficar mais familiarizado à medida que resolve exercícios e vai observar melhor quais são os casos onde utilizar esse teorema. Então, espero que você tenha entendido e grande abraço.